Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo, moçada? Mais uma semana aí com nossa aula de física e hoje preparei uma aula aqui com algumas situações, problema para a gente resolver, tá? Sobre termologia. A gente começou na aula ao vivo, mas o tempo lá estava curto. Esse exercício, por exemplo, do Mackenzie eu resolvi, mas vamos fazê-lo novamente aqui com mais calma para a gente conseguir examinar bonitinho aí e não errar quando cair lá no nosso vestiba, tá bom? Só relembrando, ó, quando a gente está falando de calor, né, quantidade de calor sensível que a gente tem, então a gente tem que se lembrar que a gente tem dois tipos de calor, né? Calor sensível e calor latente. Quando a gente fala de calor sensível, a expressão que a gente usa é a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Tá? Quando não há mudança de estado físico, certo? Somente a mudança de temperatura. Está ilustrado aqui. Essa multiplicação aqui, ó, M vezes Czinho, que é a massa vezes o calor específico, nós chamamos essa multiplicação aqui de capacidade térmica, tá? Que é o calor específico vezes a massa do corpo, então é a capacidade térmica dele. Ou a gente pode escrever capacidade térmica como sendo um quociente da quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Tá? Ainda, potência é quantidade de calor por tempo, potência tem a ver com o tempo. Né? E, para fechar aqui, a gente tem a expressão de calor latente, quando há mudança no estado físico. Quantidade de calor latente é a massa vezes o calor latente da mudança de estado físico. Tá? Só para a gente se lembrar das unidades. Ó, vamos pegar aqui o calor sensível. Calor específico sensível. Pessoal, calor específico é porque ele é específico daquele corpo. Tá? No caso da água, por exemplo. No caso da água. O calor específico sensível da água é 1 caloria por graus Celsius. Tá? Ou seja, quer dizer o quê? Que para a gente aumentar, pegar 1 grama de água e aumentar 1 grau Celsius, a gente precisa aplicar nela 1 caloria. Tá? Ou o contrário, se a gente pegar 1 grama de água e retirar dela 1 caloria, ela vai diminuir de 1 grau Celsius a temperatura. Entenderam? Qual que é calor sensível? Então, por exemplo, se eu tiver uma outra substância que o calor específico sensível dela seja meio cal por grau Celsius, exemplo é o gelo, por acaso, meia caloria por grau Celsius, que é o calor específico do gelo, quer dizer que para eu aquecer o gelo, 1 grama de gelo de 1 grau Celsius, eu preciso de meia caloria, a metade do que eu preciso para aquecer 1 grama de água, por exemplo. Óbvio, né? Aquecer o gelo é mais fácil do que aquecer a água. Tá bom? Se a gente falar de capacidade térmica, quando a gente fala de capacidade térmica, a gente está querendo dizer a respeito de um corpo, pessoal. De um corpo. Tá? Então vamos pegar lá 100 gramas de água. 100 gramas de água. A capacidade térmica de 100 gramas de água, se a gente fizer a multiplicação de 100 gramas vezes o calor específico da água, que é 1, vai dar 100 calorias por grau Celsius. E o que quer dizer capacidade térmica, então? Né? Capacidade térmica quer dizer respeito a um corpo inteiro, não só a 1 grama. Estou falando aqui de 100 gramas. Então, capacidade térmica de 100 gramas de água são 100 calorias por grau Celsius. Ou seja, para a gente variar de 1 grau Celsius aqui a temperatura desse corpo todo que tem 100 gramas, a gente precisa de 100 calorias. Então, isso que é capacidade térmica. Tá bom? Só, vamos analisar aí o exercício do Mackenzie. Tá? Ele fala assim, ó.
O diagrama, vou puxar para cá e a gente vai resolver aqui do lado esquerdo. Tá? Olha, o diagrama representa a quantidade de calor absorvido por dois corpos A e B. Então, aqui no eixo das abscissas não ordenadas, né, que é o eixo Y, ele tem o valor do Q, quantidade de calor, Q, tá? Absorvida por dois corpos, corpo A e corpo B, tá bom? D, olha aqui o que ele fala, massas iguais. Então, a massa do corpo A é igual à massa do corpo B, que nós vamos chamar de M, tá bom? Aí, em função da temperatura, tá aqui temperatura no eixo X, eixo das abscissas temperaturas, tá? Então, ele quer, aqui ó, a partir daqui é o que ele quer da gente. A razão entre os calores específicos das substâncias que constituem os corpos A e B é, ele quer ó, a razão entre os calores específicos da substância A e B. Então, ele quer o calor específico da substância A dividido pelo calor específico da substância B. É isso que ele quer aqui no final do exercício. Só, vamos examinar o gráfico aqui. E para examinar o gráfico, eu vou dividir em duas partes. Ó, vou pegar o corpo A primeiro, fazer o gráfico do corpo A. Fazer aquele gráfico lá, aquele mesmo gráfico, né? Vamos examinar o que acontece com o corpo A. Corpo A, quando a temperatura é zero, o corpo A está numa situação lá de 200 calorias, tá? O corpo A está numa situação de 200 calorias quando a temperatura é zero. Então, quando a temperatura é zero, o corpo A está marcando 200 calorias. Cal. E aqui, temperatura em graus Celsius. Note que ele usa θ. Nós estamos usando T maiúsculo porque vocês escolheram usar T maiúsculo, mas quem quiser usar θ, pode usar θ, tá? Olha, esquece aqui o corpo B, pessoal, esquece. Deixa para lá o corpo B. Vamos pegar só o corpo A aqui, ó. Corpo A, o que acontece? A temperatura é 200, a quantidade de calor é 200 quando a temperatura é zero. A quantidade de calor vai subindo até o limite de 600 calorias quando a temperatura é 30, até o limite de 600 calorias quando a temperatura é 30 graus, tá? Então, a gente tem esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, está criado aqui o gráfico do corpo A, tá bom? Certo? Então, está criado aqui o gráfico do corpo A. O que a gente sabe do corpo A? Bom, a gente sabe que a massa dele é M, a massa do corpo A nós vamos chamar de M. Tá? Nós sabemos que a variação da quantidade de calor, ó, variação, quantas calorias ele recebeu, pessoal? Ele recebeu de 200 para ir para 600 calorias, ele recebeu 400 calorias, concordam? Você foi colocando o calor, ele foi aumentando a temperatura. Então, ele recebeu 400 calorias para variar a sua temperatura em quantos graus? Para variar a sua temperatura em 30 graus, certo? Então, se a gente pegar e usar a equação do Q macete aqui, ó, quantidade de calor do corpo recebida pelo corpo A é igual à massa do corpo A vezes o calor específico do corpo A vezes a variação da temperatura do corpo A, a gente vai obter a seguinte expressão, ó, quantidade de calor recebida. Por que a gente está falando que ele recebeu o calor, pessoal? Porque quando a gente foi aplicando o calor nele, a temperatura foi aumentando, foi de 0 para 30. Então, ele tinha 200, recebeu, foi até 600. Então, ele recebeu de 200 a 600, recebeu 400 calorias, certo? Qual que é a massa do corpo A? Vou chamar de M mesmo. Calor específico do corpo A, não sabemos, vezes variação da temperatura do corpo A. Para ir de 200 até 600 calorias, ele aumentou a temperatura de 0 até 30, ou seja, ele aumentou 30 graus. É só fazer temperatura final menos a inicial. Então, reescrevendo a equação aqui, vai ficar 400 é igual a 30 vezes M vezes calor específico do corpo A.
O exercício quer que a gente calcule, pessoal, a quantidade de calor sensível do corpo A dividido pela quantidade de calor sensível do corpo B. Então, eu vou isolar esse cara aqui, desse lado, vou pegar tudo que está aqui e vou passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Então, do lado de lá vai ficar 400, que já tinha, dividido por quem ficou desse lado aqui multiplicando o CA, que é 30M, é igual à quantidade de calor A. Dá para fazer alguma coisa aí? Dá para simplificar o 40 com o 400 com o 30. Então, tira um zero do 400, um zero do 30. A gente obtém que o calor específico A é 40 dividido por 3M. Professor, mas isso não quer dizer nada para mim, nem para mim. Tá? Como a gente não tem a massa, a gente não consegue calcular o calor específico. Tá bom? A gente não tem a massa do corpo A. Mas o que ele falou? Ele falou que a massa do corpo A é igual à massa do corpo B. Então, tudo que a gente fez para o corpo A, a gente vai vir aqui, ó, vai fazer para o corpo B. Corpo B. Então, a primeira coisa que a gente faz, desenha o gráfico do corpo B. Então, a gente vai lá no gráfico, esquece o corpo A, pessoal, esquece o corpo A e olha só para o gráfico do corpo B. O que acontece com o corpo B? Então, vamos lá desenhar o gráfico dele aqui de novo. Corpo B. A gente tinha lá o gráfico da quantidade de calor em calorias, em função, né, da temperatura em graus Celsius. E a gente tinha aqui, no primeiro ponto, aqui, ó, 200 calorias, a temperatura do B também era zero. Então, quando nós tínhamos 200 calorias, a temperatura do B era zero, então esse é o ponto do B, primeiro ponto do corpo B. Conforme a gente vai aplicando caloria no corpo B, ele vai aumentando de temperatura. Aplica caloria, ele aumenta de temperatura. A temperatura inicial era zero, e quando o corpo B foi de 200 calorias para 400 calorias, foi de 200 calorias para 400 calorias, o que aconteceu, pessoal? Ele aumentou a sua temperatura para 50 graus Celsius. Ó, 50 graus Celsius a 400 calorias. Então, ele aumentou a sua temperatura para 50 graus Celsius e para isso ele chegou até a 400 calorias. Então, ó, olha aqui o gráfico do corpo B. Só, vamos olhar os dois gráficos. Ó. O corpo A, para a gente aumentar ele de 0 a 30 graus Celsius, e a gente precisou aplicar 400 calorias. Tá? E o corpo B, para a gente aumentar a temperatura dele de 0 a 50 graus Celsius, ou seja, o aumento da temperatura aqui foi maior. A gente precisou de quantas calorias? 200 calorias. Apenas 200 calorias. Então, isso quer dizer o que para a gente, pessoal? Quer dizer que o corpo B tem menor calor específico do que o corpo A. Tá? Você precisa de mais calorias para aquecer o corpo A do que o corpo B. Então, essa divisão aqui, ó, né, CA sobre CB, tem que dar maior do que 1. Tá? Então, a primeira letra aqui, 2/3 é menor do que 1, já pode eliminar. 3/4 é 0,75, já pode eliminar. 10/3 pode ser, 5/2 pode ser, 1/4 não pode ser. Tá? Porque aqui, ó, o calor específico do A é muito maior que o calor específico do B. Lembra o que é? Quantidade de calor para elevar 1 grama de 1 grau Celsius. Então, aqui a gente precisa de mais calor. Então, vamos lá. Para o corpo B, ó, o que acontece? Vamos examinar aqui. Ele foi de 200 para 400 calorias. Então, esse intervalo aqui, quantas calorias são? São 200 calorias. E o intervalo de temperatura aqui, de 0 até 50, são 50 graus Celsius, certo? Então, que macete para o corpo B? Quantidade de calor empregada no corpo B é a massa do corpo B, vezes o calor específico de B, vezes a variação da temperatura de B. Então, aqui vai dar 200, que foi de 200 até 400, a variação deu 200 calorias. A massa do B é igual à massa do A, que nós chamamos de M.
calor específico do B vezes a variação da temperatura, que foi 50, certo? Então, aqui a gente tem 200, vou reescrever aqui, é 50 vezes M vezes calor específico do B. Agora, a gente pega aqui esse 50 vezes M, passa dividindo lá embaixo do 200. Vai ficar como? Vamos lá. Então, embaixo aqui do 200 vai ficar 200 dividido por quem veio do lado de lá, que é o 50 vezes M, é igual à quantidade de calor específico do corpo B, certo? Dá para simplificar aqui? Dá. Dá para simplificar o zero com esse zero aqui. Então, o calor específico do corpo B vai ser 20 dividido por 5M. Dá para dividir ainda mais? Dá, porque 20 dividido por 5 dá 4. Então, 20 dividido por 5 divide 20 por 5 dá 4. Então, aqui vai dar 4 sobre M, é o calor específico do corpo B, tá? 4 sobre M. Mas o exercício quer da gente o quê? O quociente, ele quer entre o calor específico A e o calor específico B. Ele quer a razão, ó. Aqui, vou voltar aqui, ó. A razão entre os calores específicos das substâncias que constituem os corpos A e B é. Então, ele quer o calor específico do corpo A dividido pelo calor específico do corpo B. É isso que ele quer. Então, a gente vem aqui e divide. Na parte de cima, o calor específico do corpo A, que está aqui, ó, 40 dividido por 3M. Tá? Na parte de baixo, o calor específico do corpo B, que é 4 dividido por M, tá bom? Como vocês costumam fazer, é assim, ó. Quando é uma divisão de frações, vocês costumam conservar a primeira fração, que é 40 dividido por 3M, tá? Conserva a primeira fração, 40 dividido por 3M, e multiplica pelo inverso da segunda, que era 4 sobre M, vai ficar M sobre 4. Tá bom? Então, calor específico do A sobre calor específico do B vai ser igual a 40 vezes M, 40M, dividido por 3M vezes 4, vai dar 12M, certo? Então, o que consigo cortar? Consigo cortar as massas já, né? Uma massa em cima, M dividido por M dá 1. Então, M dividido por M dá 1. Aí vai sobrar 40 dividido por 12, que é igual a, dá para dividir por 4 em cima e dividir por 4 embaixo. 40 por 4 dá 10. 12 por 4 dá 3. Então, CA, quantidade de calor do corpo A, específico, né? Dividido pela quantidade de calor específico do corpo B, é igual a 10 terços, tá? Eu já iria matar aqui, pessoal, nessa etapa aqui eu já iria cortar 40 com 4, ia dar 10 aqui em cima, M com M, 10 sobre 3, que é a alternativa C, tá bom? Então, resposta alternativa C. Vamos fazer mais um aí, ó. Presta atenção nele aí, ó. Vamos lá, mais um de gráfico, hein, pessoal? Para a gente saber analisar gráfico legal. Aqui o gráfico, ó, é temperatura em função do tempo em minutos. Temperatura por tempo em minutos. Tá? Então, aqui o que acontece? O corpo está em 20 graus Celsius. Vamos examinar o gráfico já, né? O corpo está com uma temperatura de 20 graus Celsius no tempo zero. Aí a gente vai aumentando o tempo, vai fornecendo calor para ele. Ele vai receber calor. Então, depois de 20 minutos, ele atingiu 70 graus Celsius. Tá? É isso que quer dizer. Então, aqui, a temperatura inicial desse corpo aí, tá, vamos lá. A temperatura inicial desse corpo era 20 graus Celsius e a temperatura final 70 graus Celsius,
Se ele perguntar a variação da temperatura, já sabemos que é 50 graus Celsius. Só fazer final menos inicial, 70 menos 20. A variação dessa temperatura aqui ó, foi de 50 graus Celsius. Em quanto tempo essa variação ocorreu? Ocorreu em 20 minutos, tá? Num tempo de 20 minutos. Tá bom? Que 20 minutos, né, pessoal, é 1/3 de hora. Ou, se eu quiser em segundo, se eu precisar de segundo, é só multiplicar por 60, são 1.200 segundos. Não sei ainda o que vai acontecer no exercício, mas ele quer tá dando em minutos aí, a gente já está transformando. Então vamos lá, vamos ler o exercício agora. Um corpo sólido absorve calor. Estamos vendo que ele está absorvendo calor, né? A temperatura está aumentando. De uma fonte à razão de 2.000 calorias por minuto. Então, ó, pessoal, a taxa de calor aqui, ó, a taxa de calor que esse corpo recebe, taxa de calor, são 2.000 calorias por minuto, tá? 2.000 calorias em 1 minuto, tá? Se são 2.000 calorias em 1 minuto, já vamos adiantar os cálculos aqui, né? E ele recebeu calor por 20 minutos, ele fica recebendo um calor por um tempo de 20 minutos, né? O que vai acontecer? O que a gente consegue calcular? A gente já consegue calcular a quantidade de calor que esse corpo recebeu. Então, ó, se em 1 minuto esse corpo recebe 2.000 calorias, a taxa de recebimento de calor são 2.000 calorias, em 20 minutos, que é o tempo total lá que está no gráfico, ele vai receber que calorias? Tá? Vou multiplicar aqui, 1 vezes Q é igual a 20 vezes 2.000. Tá? 1 vezes Q é Q mesmo, 2 vezes 2 é 4. Quantos zeros sobraram? 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Esse corpo recebeu no total 40.000 calorias para ir de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius até uma temperatura final de 70 graus Celsius. E ele pergunta, qual a capacidade térmica do corpo em calorias por grau Celsius? Tá? Qual a capacidade térmica do corpo em calorias por grau Celsius? Pessoal, capacidade térmica tem duas formas de a gente escrever. Ou a gente faz quantidade de calor pela variação da temperatura, ou massa vezes o calor específico dessa substância. Ele deu a massa? Não. Deu o calor específico? Não. Então, essa parte aqui ó, a gente não consegue usar, porque não tem massa nem calor específico. Então, para calcular a capacidade térmica dele, a gente vai usar a quantidade de calor pela variação da temperatura. Então, letra A, capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação da temperatura. A variação da temperatura, pessoal, a gente já sabe que é de 50 graus Celsius, foi de 20 para 70, e a quantidade de calor total a gente conseguiu calcular, porque se a cada minuto que passa ele recebe 2.000 calorias, em 10 minutos ele vai receber 20.000 calorias, e em 20 minutos 40.000 calorias. 40.000 calorias dividido pela variação da temperatura, que é 50 graus Celsius. De 20 até 70, pessoal, 50 graus Celsius, tá? 50 graus Celsius. Aí a gente consegue fazer o quê? Consegue tirar um zero lá de cima com um zero aqui de baixo. E aí a gente obtém que a capacidade térmica desse corpo aí vai ser 4.000 dividido por 5. Se fosse 40 dividido por 5, pessoal, daria 8, não é? 8, 40 dividido por 5. Mais 2 zeros, 800. Qual é a unidade? A unidade aqui em cima do Q é cal, aqui embaixo é grau Celsius, então a unidade cal por grau Celsius. 800 calorias por grau Celsius. Letra A, fácil, fácil, fácil. Fechou, né, pessoal? Vamos para a letra B. Ele quer saber qual o calor específico da substância que constitui o corpo, se a massa desse corpo é 2.000 gramas. Pessoal, muito fácil, muito simples, né? Se ele quer saber o calor específico,
Se ele quer saber o calor específico e eu já tenho a capacidade térmica, a gente usa a segunda equação lá da capacidade térmica, né? Na letra B, ó, vem cá, na letra B, a gente não sabe que a capacidade térmica é calor específico vezes a massa? Sim? E acabamos de calcular a capacidade térmica, que é 800. Ó, 800 é igual ao calor sensível, que ele quer, o calor específico sensível, vezes a massa que ele falou para a gente, que é de 2.000 gramas. 2.000 gramas. E aí eu isolo esse Czinho aqui, vai ficar do outro lado 800. O 2.000 que está multiplicando passa para cá dividindo. 800 dividido por 2.000 é Czinho. Dá para simplificar? Dá. Divide por 10 em cima, divide por 10 embaixo. Divide por 10 em cima de novo, divide por 10 embaixo. A gente vai obter que o Czinho é 8 dividido por 20. E aí, sem medo de ser feliz, né, pessoal? Vem cá e faz a conta 8 dividido por 20. Pessoal, dá para fazer de cabeça essa conta? Dá. Então, ó, o que acontece? Se fosse 8, então presta atenção comigo aqui, ó. Vem cá. Vou esperar só minha caneta responder aqui. Se fosse 8 dividido por 2, todo mundo sabe que 8 dividido por 2 é 4, não é isso? 8 dividido por 2 é 4. Nota aqui comigo. Para um pouquinho que você está fazendo e nota aqui comigo. E se fosse 80 dividido por 2? Aumenta uma vírgula aqui, ó. A vírgula que estava aqui do lado do 4 vem aqui para a direita, vira 40,0. Não é isso? Então, se eu aumento um zero aqui, aumento uma vírgula lá, o que vai acontecer se eu aumentar um zero aqui, ó? 8 dividido por 20? A vírgula que estava aqui do 4, ela anda uma casa para a esquerda e esse número vira 0,4. Bom? Então, calor específico 0,4 e a unidade calorias por grama grau Celsius, tá bom? 0,4 calorias por grama grau Celsius. Ah, professor, mas eu tenho dúvida. Então faz a conta, 8 dividido por 20. Dá para dividir? Não. Então você acrescenta um zero aqui e põe uma vírgula. 80 por 20 dá 4. 0,4. 4 vezes 20, 20 para 80 nada. Resolveu. Tá? Letra C. Se a massa de um outro corpo é também 2.000 gramas. Então ele está falando de um outro corpo agora, sei lá, um corpo X. A massa desse corpo X agora é 2.000 gramas. Tá? Porém, o calor específico da substância que o constitui é 0,8. Ou seja, o calor específico dessa nova substância X aí é 0,8 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, enquanto esse aqui a gente precisava, para aquecer 1 grama dele, de 1 grau Celsius, nós precisamos de 0,4 calorias, aqui nós precisamos do dobro, 0,8 calorias para aquecer 1 grama. Ou seja, esse corpo aqui aquece menos que aquele lá, tá? E se a fonte é a mesma, considerada anteriormente, determine em graus Celsius a temperatura desse corpo ao final de 20 minutos, supondo que a sua temperatura no instante t igual a 0 seja de 20. Pessoal, então ele mudou completamente aqui de corpo, né? E ele falou que a temperatura inicial desse corpo é 20 graus Celsius, que ele também é submetido à mesma fonte, que essa fonte fornece para ele 40.000 calorias, né? 40.000 calorias. Ele quer saber, determine a temperatura desse corpo ao final de 20 minutos. Tá? Ele quer que a gente ache a temperatura final do corpo depois de 20 minutos. Aí a gente tem a massa do corpo, calor sensível do corpo, temperatura e quantidade de calor. Dá para fazer meio de cabeça já, por quê? Se esse corpo que era 0,4 calorias por grama grau Celsius, a gente forneceu 40.000 calorias, ele aumentou 50 graus Celsius, esse aqui vai aumentar a metade, porque eu preciso de 0,8 calorias para aumentar 1 grau. Então, se aquele lá, esse aqui, aumentou 50 graus Celsius quando a gente aplicou 40.000 calorias, esse aqui vai receber 25 graus Celsius. Tá vendo que já fez de cabeça? Só que a temperatura dele inicial era 20, se eu colocar 25 a mais aqui, vai dar 45. Tá? Vamos fazer as continhas para ver se bate. Então, pessoal, está falando em
variação da temperatura em uso do calor, então Q macete. Só que agora a gente está falando do corpo X, né? Massa do corpo X, calor específico do corpo X, variação da temperatura desse corpo X. Então, a Q macete desse corpo aí é a massa do corpo X vezes o calor específico do corpo X vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final, que é o objetivo do exercício, menos a temperatura inicial, que é a temperatura que ele tinha quando começou a ser aquecido. Ele vai receber quantas calorias? 40.000. Então, ele vai receber 40.000 calorias, que é o mesmo que o outro corpo recebeu. A massa dele continua sendo 2.000, é a mesma massa, vezes o calor específico, que agora é 0,8, né, pessoal? Ele falou que o calor específico do corpo agora é 0,8. Então, 0,8. Vezes temperatura final do corpo. Não sei quando é a temperatura final, é o objetivo do nosso exercício. Menos a temperatura inicial, que era 20, igual do outro corpo lá, tá? Então, vamos resolver. Agora, ó, física, pessoal, acabou aí, tá? Física acabou, agora vamos para a parte matemática. Essa aqui é difícil, né, professor? Mas estamos juntos aqui para resolver, tá bom? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. 2.000 vezes 8. Pessoal, vamos tentar pensar nessas contas, fazer de cabeça, tá? Pessoal, 2.000 vezes 0,8 eu sei que dá 1.600, tá? Então, vamos saber como que eu faço essa conta. Eu vou contar para vocês. Então, é o seguinte. Se fosse 2.000 vezes 8, 2.000 vezes 8, eu sei que dá 16.000, não é isso? Quando eu venho aqui, diminuo esse número aqui para 0,8, 2.000 vezes 0,8, esse número aqui, essa vírgula aqui, faz a gente pegar o resultado e diminuir uma casa aqui, ou seja, a vírgula estava aqui, ela passa para cá. Então, tenho 2 zeros e mais o 16. Então, 16 mais 2 zeros, que dá 1.600. Tá? Outra maneira de pensar é, o 0,8 é quase 1. Tá? Então, se fosse 2.000 vezes 1, seria 2.000. Vezes 0,8, que é quase 1, é um pouquinho menos do que 2.000, né? Ó, 1.600. Tá bom? Então, 1.600 vezes temperatura final, que é o objetivo do nosso exercício, menos 20, que era a temperatura inicial. Tá bom? Aqui o que a gente faz, pessoal, ó, tem que fazer distributivo aqui. Tem que, esse 1.600 tem que multiplicar esse e tem que multiplicar esse. Certo? Então, vamos lá, partir para as contas. Então, vai ficar 40.000 de um lado é igual 1.600 vezes a temperatura final, continua sendo 1.600, vezes a temperatura final. Tem que fazer com muita calma para não errar, tá? Aí vai ficar aqui 1.600 vezes menos 20. 1.600 vezes menos 20, então multiplica esses dois aqui, vai ficar menos, tá? 1.600 vezes 20. O sinal ficaria mais 1.600 vezes menos 20. Deixa para lá, né? Então, vamos continuar com as contas aqui. 40.000 é igual 1.600 temperatura final, 1.600 temperatura final, menos 1.600 vezes 20. Pessoal, 1.600 vezes 2 dá 3.200, correto? 1.600 vezes 2 dá 3.200, vezes 20 dá 32.000. É só colocar o 3.200 e acrescentar um zero, correto? Aí esse cara aqui, ó, menos 32.000, eu vou passar para o lado de lá fazendo a operação inversa daqui. Então, do lado de lá tem o 40.000. 1, 2, 3. Esse cara estava aqui, menos 32.000, ele vai passar para cá, mais 32.000. Tá? Mais 32.000 é igual a, quem ficou desse lado? 1.600, temperatura final. 40.000 mais 32.000, 72.000, é igual a 1.600, temperatura final. Lembrando, o que eu estou fazendo? Estou deixando o temperatura final sozinho lá desse lado, que é o objetivo do nosso exercício, certo? É deixar a temperatura final sozinha. Então, o que a gente vai pegar? Esse 1.600, que está desse lado aqui multiplicando, passa para lá fazendo a operação inversa. Então, vai ficar 72.000
dividido por 1.600, certo? É igual, ficou sozinho aqui quem? A temperatura final, que é o objetivo do nosso exercício. Estamos chegando no objetivo, então, tá? Agora é só resolver essa conta que a gente resolve, chega no objetivo final. Corta um zero com um zero, mais um zero com mais outro zero, e aí a gente tem que a temperatura final do nosso corpo é 720 dividido por 16. Vamos fazer a continha lá, pessoal. Então, 720 dividido por 16, estou a cor da caneta aqui, né? 720 dividido por 16. Então, vamos pegar 72 dividido por 16. Pessoal, 16 vezes 2 dá 32, vezes 3 dá 48, é só somando 16. E vezes 4 dá 64. Então, vezes 5 dá 80. Então, vamos chegar até aqui. 16 vezes 4 dá 72. Só que 16 vezes 4 dá 64, né? Então, se a gente fizer 72 menos 64, vai dar 8. E aí abaixo o zero aqui, 80 dividido por 16. 80 dividido por 16 é 5. Então, a temperatura final do corpo vai ser 45 graus Celsius, como a gente já tinha previsto lá antes, né? Tá bom, pessoal? Ó, o primeiro corpo lá, quando começou o exercício, o calor específico dele era 0,4 calorias por grau Celsius. Ele foi de 20 graus Celsius até 70 graus Celsius, porque ele recebeu 40.000 calorias. O nosso segundo corpo ele tinha calor específico de 0,8 calorias por grau Celsius, ou seja, precisava do dobro de calorias para aumentar de 1 grau Celsius 1 grama desse novo corpo. Tá? Então, se ele recebeu 40.000 calorias e aqui a variação da temperatura foi de 50 graus Celsius, aqui seria de 25. Tá? 25 graus Celsius foi de 20 até a 45 graus Celsius. Bom, agora falando especificamente sobre a nossa aula, né, pessoal? Nossa aula de hoje, eu vou trazer aqui um novo tema, que é a continuação desse, envolvendo trocas de calor, que é o seguinte, inclusive vai ter uma atividade lá para vocês, né? Que são as trocas de calor entre corpos de mistura. Então, trocas de calor. Deixa eu aumentar o tamanho da letra, pessoal. Esperar aqui um pouquinho. A luzinha apagar. Vou aumentar o tamanho aqui. E vamos falar das trocas de calor. Tá? Trocas de calor. Então, imagina o seguinte, pessoal. Imagina que a gente tem aqui um recipiente onde a gente coloque nele 500 gramas de água a 100 graus Celsius. Então, a gente vem aqui na situação 1, a gente pega aqui nesse recipiente, coloque nele 500 gramas de água a 100 graus Celsius. Água fervendo, tá bom? Aí a gente deixa esses 500 gramas de água a 100 graus Celsius. A gente vem aqui e acrescenta nesses 500 gramas de água a 100 graus Celsius. 500 gramas de água a 100 graus Celsius. A gente coloca aqui 500 gramas de água. 500 gramas de água a 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius. Tá? O que vai acontecer no final aqui? Se o calor dessas duas águas for trocado só entre elas, se esse recipiente for bem fechado de maneira que não saia calor aqui para fora, né? No final do processo, a gente vai ter 1.000 gramas de água
ou 500 gramas de cada tipo de água, que estarão num equilíbrio térmico. Elas vão atingir um equilíbrio térmico, né? Atingirão um equilíbrio térmico, tá? E aí essa água aqui, 1000 gramas de água, vão atingir um equilíbrio térmico aí, nesse caso aqui dá para saber, porque as massas de água são iguais, que vai ser uma média dessa temperatura aí, né? Vai atingir um equilíbrio térmico a 60 graus Celsius, tá? Então, aqui situação 1, situação 2, situação 3 de equilíbrio térmico. O que acontece? Aqui, pessoal, essa água que está na situação 1 aqui, ela está quente, então ela perde calor. Então, essa primeira água aqui, ela vai perder calor, certo? E ela perde calor para quem? Perde calor para a água que está fria. A água que está fria ganha calor. Tá? No final, o que a gente vai ter? Uma temperatura de equilíbrio térmico. Aquela água que estava fria aumentou porque ela aumentou a temperatura porque ela ganhou calor, e a água que estava quente diminuiu de temperatura porque ela perdeu o calor para a água fria. Tá? E qual é o teorema envolvido aqui? O teorema envolvido aqui é o seguinte, que o somatório, esse símbolo aqui quer dizer soma, tá? Somatório da quantidade de calor cedida mais o somatório da quantidade de calor recebida é igual a zero, tá? E quantidade de calor quem é, pessoal? Quantidade de calor continua sendo o Q macete ou Q mole, depende se houver mudança de estado físico Q mole. Se não houver mudança de estado físico, Q é igual ao macete. Q macete, que é variação temperatura final menos temperatura inicial. Por que a gente está falando de somatório aqui? Estou falando de somatório porque algumas vezes a gente pode misturar 3 substâncias, 4 substâncias. Tá? Então, imagine que a gente tem aqui um recipiente, tá? que tenha aqui 500 gramas de água, a 10 graus Celsius, tá? Na primeira situação. Aí a gente vem aqui e acrescenta nesse recipiente, além desses 500 gramas de água que estavam a 100 graus Celsius, desses 500 gramas de água que estavam a 10 graus Celsius, né? A gente acrescenta aqui 100 gramas de óleo a 50 graus Celsius e acrescenta aqui ainda um pedaço de ferro de 100 gramas também, 100 gramas de ferro a 300 graus Celsius. Tá? Então, o que tem aqui, pessoal? A gente tem o ferro, óleo e água. A gente tem três elementos aqui. Então, nessa somatória toda aqui, a gente vai ter 3 elementos. Então, quando a gente for calcular o calor delas, a gente vai ter o Q macete. A gente vai ter o Q macete. Q macete da água. E a gente pega massa de água, calor específico da água, temperatura final da água menos temperatura inicial da água. A gente vai ter o Q macete do óleo, que é massa do óleo, calor específico do óleo, temperatura final do óleo menos temperatura inicial do óleo, e o Q macete do ferro. Então, são 3 elementos aí, massa do ferro, calor específico do ferro, temperatura final do ferro menos temperatura inicial do ferro. Tá?
Então, vou ter uma equação grande aqui com 3 elementos. Tá? E é assim que é uma atividade que foi dada para vocês lá. Então, para a gente terminar a aula, eu vou fazer 2 exercícios aqui que vão servir para vocês resolverem as atividades que a gente pediu lá para vocês. Tá? O primeiro exercício é esse aqui, ó. Vamos pensar nele lá. Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui. Ó, então ele fala: um bloco de alumínio de massa 100 gramas. Então a gente está trabalhando com 2 elementos aqui, ó. Opa, volta para cá. Então ele está trabalhando com um bloco de alumínio. Deixa eu apagar aqui. Então, um bloco de alumínio. O que ele está falando aqui? Está falando que ele tem 100 gramas. Então, massa do bloco de alumínio, 100 gramas. É deixado no interior de um forno até entrar em equilíbrio térmico com ele. Então, o bloco ficou dentro do forno lá e aqueceu até entrar em equilíbrio térmico com o forno, tá? Ou seja, aqueceu. Logo, ao ser retirado, então ele estava na temperatura do forno, ficou igual à temperatura do forno, é colocado em 4.400 gramas de água. Então a gente tem outro elemento aqui que é a água. Água. O que ele falou que a água tem? Ele falou: a massa da água é de 4.400 gramas, tá? A 30 graus Celsius. Então ele está falando a temperatura que essa água tem. Então o bloco estava bem quente, né, pessoal? O bloco estava bem quente e foi colocado na água fria a 30 graus Celsius. Então a temperatura inicial da água aí era de 30 graus Celsius. Ele falou a temperatura do bloco? Não falou. Aí ele fala assim: a temperatura de equilíbrio térmico é 32, ou seja, a gente tirou o bloco do forno, colocou ele dentro da água que estava a 30 e eles chegaram a temperatura de equilíbrio térmico que é de 32. Ou seja, tanto no final do processo, tanto o bloco como a água têm a mesma temperatura final, porque eles chegaram no equilíbrio térmico, não é isso? Que é de 32 graus Celsius. Temperatura de equilíbrio térmico, pessoal. 32 graus Celsius. Tá? Determine em graus Celsius a temperatura do forno, que é a mesma temperatura do bloco de alumínio quando saiu do forno, ou seja, a temperatura inicial do bloco é igual à temperatura do forno, e é isso que ele quer que a gente encontre nesse exercício. O que mais que ele deu aqui para a gente? O calor específico sensível do alumínio é 0,22, o calor sensível do alumínio é 0,22. Deixa eu apagar aqui. Calor sensível do alumínio é 0,22. Calorias por grama graus Celsius. E o calor específico da água é 1. A gente sempre sabe que o calor específico da água é 1 cal por grama graus Celsius. Tá? Aí ele está falando aqui, ó, considere desprezíveis as perdas de calor. Ou seja, não tem calor saindo para o ambiente. É só a troca de calor entre o alumínio e a água. Então aqui, pessoal, a gente vai usar a expressão que a quantidade total de calor recebida mais a quantidade de calor total perdida ou cedida é igual a zero. Quem que recebe calor, pessoal? Quem que estava muito frio? Quem estava mais frio? A água estava mais fria. Então a água vai receber calor. Tá? E quem que estava mais quente que vai perder calor para a água? O alumínio. Tá? Então aqui a gente tem 2 elementos, a gente vai ter 2 quemacetes. Tá? Quem aqui é a quantidade de calor recebida? É só água. Então a quantidade de calor da água, quantidade de calor total da água, mais a quantidade de calor do alumínio é igual a zero. Tá? E aí a quantidade de calor de cada um, pessoal, é o queimacete de cada um. Tá? Quando a gente fala a quantidade de calor da água, eu estou falando
da massa de água vezes o calor sensível da água vezes a variação da temperatura da água, tá? Então, é o Q-macete da água, certo? Mais o calor total do alumínio, que é o Q-macete do alumínio, é a massa do alumínio, vezes o calor sensível do alumínio, vezes a variação da temperatura do alumínio, tá? Então, o que acontece? A gente só está abrindo aqui a equação, tá? No lugar do Q, eu estou colocando macete, massa vezes calor sensível da água, vezes variação da temperatura. Vamos abrir mais um pouquinho. O macete da água é a massa de água vezes o calor específico da água vezes variação da temperatura da água. Temperatura final da água menos a temperatura inicial. Tá? Mais o macete do alumínio. Massa do alumínio vezes calor sensível do alumínio vezes temperatura final do alumínio, que a gente sabe quanto que é, né? Que é o mesmo da água, menos o objetivo do exercício aqui, ó. Temperatura inicial do alumínio. Esse é o objetivo do exercício. Tudo isso é igual a zero. Tá? Então, aqui, ó, temperatura final, está até destacado de vermelho aqui, é o objetivo final do nosso exercício, porque todo o resto aqui a gente tem. Ó, massa da água, temos. Calor específico da água, temos. Temperatura final é o equilíbrio, temos. Temperatura inicial da água, temos. Massa do alumínio, temos. Calor sensível do alumínio, temos. Temperatura final do alumínio, que é a temperatura de equilíbrio, é a mesma da água, também temos. Só vai sobrar uma incógnita para resolver essa equação aqui. A equação é grande, pessoal, dá para entender que ela é grande, porém, se a gente fizer com calma, a gente consegue chegar lá. Então, vamos lá. Primeiro é quem recebe. Quem recebe é a água, recebe calor. Então, a massa de água, 4.400 gramas, vezes calor sensível da água, 1. Temperatura final da água, pessoal, a temperatura que a água atingiu, 32. Menos a inicial, quando jogou o alumínio dentro dela, era 30. Né? Mais a massa do alumínio, que é 100 gramas, vezes o calor sensível do alumínio, que é 0,22, vezes temperatura final do alumínio, que também foi 32, igual a da água, menos a temperatura inicial do alumínio, que a gente não sabe quanto é. Tudo isso continua sendo igual a zero. Correto? Vamos só conferir a massa do alumínio, se é 100 gramas, é 100 gramas. Fechou. Agora vamos fazer contas aqui, pessoal. 4.400 vezes 1, 4.400. Vezes 32 menos 30, dá 2 aqui dentro do parênteses. Mais 100 vezes 0,22, dá 22. Vezes 32 menos a temperatura inicial, que é o objetivo do exercício. Tá? Temperatura inicial é o objetivo do exercício. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer algumas multiplicações aí, tá? Então, nós vamos fazer algumas multiplicações. 4.400 vezes 2 dá 8.800. Tá bom? Mais, agora aqui ó, tem que fazer distributiva. 22 vezes 32. 22 vezes 32 menos 22 vezes temperatura inicial. 22 vezes temperatura inicial. Tá? Tudo isso é igual a zero. Tá bom? Então, vamos lá. 8.800. Continua 8.800. Tá? Mais 22 vezes 32 dá 704. Menos 22 temperatura inicial. Tudo isso é igual a zero. Tá? Vamos pegar essa temperatura inicial aqui, ó, negativo, vai passar para cá positivo. Então, vai ficar lá 8.800 mais 704, pessoal. E essa soma aqui dá 9.504. 9.504 é igual, ó, esse cara estava negativo, passou para lá, ficou positivo, 22, temperatura inicial. O 22 passa para o lado de lá fazendo a operação inversa, então vai ficar
9.504 dividido por 22 vai ser a temperatura inicial que foi colocado o alumínio lá, que é a mesma temperatura do forno, que vai dar a temperatura de 432 graus Celsius. Tá bom? Pessoal, o exercício é grande, mas se a gente fizer passo a passo, com cuidado e tal, a gente chega no objetivo, tá? Tem um exercício lá da atividade de vocês que é muito parecido com esse aí, é o exercício do livro, da página 29, que é o exercício 13. Valeu? Um abraço aí, boa semana.